Deuses da Umbanda, Nels e Tioca. Capítulo 6 de 10. Contrafação da obra de Deus. Caracterizamos como enganadora e sedutora a natureza satânica ou demoníaca. O que na realidade Satanás faz é imitar a Deus. É que ele, como ser criado, não possui poder para criar. Ilude, no entanto, o ser humano, apresentando-se como se fosse criador. De fato, ele é o deturpador das coisas criadas. A obsessão de tentar ser como Deus, e mais do que ele, nunca o abandonou. E assim o diabo procura roubar o que pertence exclusivamente a Deus, a adoração dos seres humanos. As religiões são a contrafação da verdadeira adoração a Deus. Todos os elementos de uma adoração estão presentes nos cultos aos espíritos e aos demônios. O sacrifício de sangue, os animais, a cerimônia de purificação, as 12 pedras das cerimônias do candomblé ou da Umbanda são contrafações dos rituais do Antigo Testamento para enganar o povo que sinceramente busca a Deus. Satanás é o copiador por excelência das obras de Deus. Como ele não consegue ser original, passa a copiar a Deus. Num país conhecido como católico, os elementos cristãos nunca poderiam ser descartados em sua contrafação. A aparência do cristianismo teria de permanecer. Por isto, os santos católicos foram fusionados com os orixás, e Jesus Cristo foi feito um dos orixás e o médium supremo. O uso do nome de Jesus. O nome de Jesus não poderia deixar de ser usado na Umbanda. Ele é considerado o maior de todos os médiuns. Ele é o grande orixá, correspondendo ao Oxalá das religiões afro-brasileiras. Seria o Jesus da Umbanda o mesmo que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré? Seria ele o mesmo que viveu na Palestina, no meio dos judeus, que nasceu de uma virgem chamada Maria, que trouxe as boas novas de salvação, concedendo o perdão dos pecados aos que nele crescem e que a ele se entregassem, aceitando-o como Senhor e Salvador? Será ele o mesmo Jesus que curou os enfermos, expulsou demônios, morreu na cruz, derramou o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos e está vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Seria Oxalá da Umbanda o cabeça da Igreja de Cristo, que promete voltar para estabelecer o reino de Deus em plenitude no nosso meio. Tancredo da Silva Pinto, conhecido como o Papa Negro do Brasil, uma vez presidente da Federação Umbandista, identificando-se como sendo não cristão, disse o seguinte sobre Jesus Cristo: eu não sou cristão, mas admiro a inteligência de Cristo e a sua capacidade de pregar e alcançar as massas. Ele não era filho de Deus, porque Deus é um fenômeno da natureza, e não é carne e sangue. Cristo era carne e sangue. Cristo era um grande médium espírita, muito grande, e o mundo ainda está debaixo da sua influência, que permanecerá até o ano de 1999, quando então um outro grande líder espiritual haverá de aparecer. 1. Para Tancredo da Silva Pinto, Jesus foi carne e sangue, mas não é filho de Deus, pois, para ele, Deus é um fenômeno da natureza. Certamente, para ele, não é o Deus da revelação aquele que se fez conhecido à humanidade através da pessoa de Jesus de Nazaré, o unigênito Filho de Deus. Mas a sua visão de Jesus não parece ser a versão oficial aos umbandistas, pois há tantas versões e percepções de Jesus quanto são as diferentes maneiras com que a Umbanda é entendida. Não há unidade quanto à opinião acerca de Jesus. Se os umbandistas baseiam sua doutrina no kardecismo, temos de convir que Jesus é também, para eles, o espírito mais evoluído que jamais existiu, o chefe do planeta Terra. Convém lembrar que, para alguns kardecistas, Jesus foi um filho de Deus no sentido de melhor traduzir as qualidades de um filho de Deus, mas foi apenas homem. Para outros kardecistas, Jesus não era homem nem Deus. Outra posição é a de que Jesus nunca teve um corpo, pois o seu corpo seria formado apenas de fluidos que aparentavam um corpo. Então o kardecismo apresenta também algumas ideias docetistas. Juntando essas ideias com as qualidades mediúnicas que os umbandistas têm acrescido à pessoa de Jesus, chegamos à conclusão de que, de fato, o Jesus dos umbandistas não é o mesmo profetizado nas páginas do Antigo Testamento, nem o que viveu nas páginas do Novo Testamento. Oxalá, Jesus ou o grande orixá e não é o salvador da humanidade, que verteu o seu sangue para redimi-la de seus pecados, embora alguns estudiosos usem o título Cristo, como faz W.W. Mata e Silva. 2. O Jesus dos umbandistas não corresponde ao Jesus Cristo da revelação bíblica. A doutrina da Umbanda é reduzida a alguns preceitos de caridade de Jesus, amor e caridade ao próximo, tratando os outros como espera ser tratado por eles. J. Alves de Oliveira 3 Sobrescrito adota o kardecismo como se esperava, como base da sua doutrina da pessoa do grande médium Oxalá. A análise da lista de terreiros de Umbanda de tendência cristã revela que seus objetivos são bastante sincréticos, como se segue: divulgar o espiritismo segundo o Evangelho de Jesus, estudo e prática do culto da Umbanda, baseado no ensinamento do cristianismo, ou baseado nos estudos cristãos. Um terreiro tem o nome de Igreja Espírita Evangélica Jesus o Bom Pastor. Outro tem o nome de Igreja Espírita Evangélica Jesus Caminho Verdade e Vida, cujos pretensos objetivos são difundir os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo e o Antigo Testamento. Continuando ainda balizando este ponto, a tenda de Umbanda Cristã Carpinteiro José, do Rio, apresenta o seguinte em seus estatutos: fica bem definido e assentado que a tenda, desde a sua fundação, tem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como objetivo máximo a se alcançar,
pelo que se torna imperioso e absolutamente indispensável, em todas as reuniões e sessões que se realizem sob os auspícios dessa tenda, empregar parte do tempo na leitura e comentário de versículos do Novo Testamento. 4. Temos de concordar com o Frei Boaventura Kloppenburg, o qual afirma que a Umbanda apresenta uma fachada católica, mas a sua prática e sua doutrina não têm nada de cristãs. Uma pessoa de formação católica que se depare com a disposição dos estatutos acima, pensará que está diante de uma nova versão do cristianismo, e passará a frequentar o local, sem muitas reservas. Desde que haja um pouco de cheiro de cristianismo, o povo engana-se e é seduzido facilmente. Mas é imperioso notar que o que eles chamam de Evangelho de Jesus Cristo significa, na verdade, Evangelho segundo a interpretação dos Espíritos. De acordo com Allan Kardec, o uso mecânico e mágico do nome de Jesus é algo sempre presente no meio da religiosidade popular. Embora muitos o façam por total ignorância, o uso mágico do nome de Jesus não traz o efeito esperado. Podemos ver alguns exemplos na própria Bíblia. Os 7 filhos do sumo sacerdote Seva aventuraram-se a expulsar o demônio de uma pessoa usando os nomes do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo, de maneira mecânica e mágica, pensando que o nome, em si, o som emitido, Jesus Cristo, poderia produzir o efeito almejado. Eles se saíram muito mal, não obtiveram sucesso na expulsão, pelo contrário, saíram derrotados e envergonhados, não podendo prevalecer contra apenas um. At 18.1316. O uso do nome Jesus Cristo tem o seu efeito apropriado somente quando é usado por alguém que tenha autoridade espiritual, alguém que viva numa comunhão íntima com Deus, como uma expressão de fé e confiança no nome de Jesus Cristo, e sobretudo como resultado de uma identificação com o Filho de Deus. Jesus deu poder aos seus discípulos. LC 10.19. O nome de Jesus é um dos nomes mais usados e abusados nos meios religiosos e no mundo espiritual. Esses casos não se limitam apenas a Umbanda ou ao kardecismo. Kurt Koch conta a história de como uma simples camponesa tornou-se profetisa. Diz ele, um dia um espírito chamado Félix lhe apareceu e apresentou-se da seguinte forma: em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso abençoado e exaltado Senhor e Salvador, e disse à mulher que ela tinha sido escolhida por Deus para receber revelações especiais. Daquela hora em diante, ela abençoaria a humanidade como profetisa. Essa mulher camponesa transformou-se numa psicógrafa. 5. É preciso lembrar que todas as vezes que os umbandistas invocam o nome de Jesus ou pedem a sua bênção ou licença para fazer algum trabalho, estão invocando um outro espírito, mas não o Filho de Deus. A presença de Jesus Cristo de Nazaré através do Espírito Santo iria paralisar todas as manifestações dos espíritos, pois os dois não podem ocupar o mesmo espaço. Os demônios conhecem muito bem a Cristo e não suportam a sua presença. MC 1.23-24. Portanto, o uso do nome de Jesus, o uso da oração dominical, o Pai Nosso, o uso de palavras e frases aparentemente bíblicas não asseguram que o verdadeiro Jesus Cristo esteja sendo invocado. Para pessoas inadvertidas e despreparadas, esses são meios para trazer mais confusão e engano, embora muitos que os usem estejam agindo em total ignorância. Para sermos coerentes com a natureza de Cristo, apresentada nas páginas das Escrituras, com respeito ao mundo dos espíritos malignos, podemos verificar que são duas coisas incompatíveis. Os espíritos sabem que Jesus Cristo é a autoridade máxima, que os derrotou e os despojou na cruz do Calvário. CL 2.14-15. Sabem muito bem que Jesus é o cabeça dos principados e potestades. CL 2.10, no sentido de que os demônios ainda estão em atividade somente pela permissão do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e que o seu fim já está prescrito, o lago de fogo, a destruição e o tormento eterno. AP 20.10. Seria próprio lembrar que o nome Jesus é apenas um nome qualquer. Se não lhe atribuímos qualidades e significado, o nome Jesus, em si, não possui peso nem autoridade. É um nome qualquer, que pode ser usado como Jesus da Silva, ou Jesus Carvalho, Jesus Pereira. Mas o Messias Jesus Cristo tem outro peso e outro poder. Ele é o ungido de Deus, SL 45.7. Ele é o único gerado de Deus, Ju 1.14. O Jesus das Escrituras contém no seu nome outros significados, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Is 9.6. Ele é aquele que recebeu do Pai o nome sobre todo nome, FP 2.9. Ele possui um nome diante do qual todas as coisas nos céus e na terra haverão de se curvar, e todas as línguas haverão de confessar que Ele é o Senhor, FP 2.11. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, AP 19.16. Ele veio destruir as obras de Satanás, Ju 3.8, e libertar os cativos das garras do diabo e aliviar os oprimidos, LC 4.18. Não nos impressionemos com certas frases pseudo-cristãs ou pseudo-bíblicas usadas no meio da Umbanda ou dos espíritas. Fiquem na paz do Senhor, foi a frase usada por um dos espíritos trazendo uma mensagem do além. Isso pode até parecer o final de uma profecia cristã. Outros exemplos de situações assim são 6. Elevem os seus pensamentos a Deus, disse Hermanito, o espírito cirurgião da curandeira mexicana, já citada, a seus assistentes, no momento de uma operação espiritual. O mesmo espírito repetia sempre:
Continue fazendo a prece a Deus, que a luz do Senhor esteja com você. Eu lhe darei a luz do Senhor, que o Senhor vá com você. Numa orientação a Joana Michelsen, o espírito Hermanito recomendou que ela fizesse a seguinte oração: que o mais precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando representado no Egito, trouxe libertação aos israelitas pelo braço poderoso de Deus, livre-nos e favoreça-nos contra todo o mal. E pediu que se repetisse a oração dominical diversas vezes. Essas frases e orações, embora contenham uma parte da verdade, não trazem toda a verdade. Examinando de perto a oração acima citada, verificamos que, de fato, o sangue de Jesus Cristo foi representado no Egito na primeira Páscoa, mas ele está apontando para um fato que viria posteriormente: o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, onde o inimigo de Deus e dos homens foi derrotado. Este deveria ser o fato a ser relembrado, como sendo a fonte de toda a autoridade. Mas, mesmo que um espírito repetisse todo o conteúdo do Evangelho, em toda a sua ortodoxia, sua repetição mágica não teria validade diante de Deus. Como vimos, Jesus Cristo da Umbanda é uma contrafação perfeita que poderá enganar até os escolhidos. Aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, aqueles cristãos que não a estudam criteriosamente e não fazem uso próprio da palavra de Deus, são objeto fácil da sedução satânica e tornam-se cativos indefesos às doutrinas do diabo. A natureza enganadora de Satanás permanece como sempre. Quanto maior verossimilhança, melhor ele é para enganar e iludir os pobres e ignorantes, para fazer deles sua presa para a eternidade. Bem disse o Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Os 4.6. O uso da Bíblia não é novidade, para os seguidores de Cristo, que o livro mais usado e abusado para fins de heresia seja a Bíblia. Seu uso irresponsável, sem uma hermenêutica correta e apropriada, tem causado o aparecimento de milhares de cultos que se autodenominam a verdadeira versão do cristianismo. Uma das maneiras de se conseguir uma doutrina estranha, anticristã, é o uso mecânico e mágico da Bíblia. Kurt Koch, um especialista em demonologia, afirma o seguinte: existem encantadores que manipulam os versículos da Bíblia. Eles os separam de Deus, os isolam e tornam em atos de idolatria as palavras faladas. Assim, ele coloca a criatura contra o Criador. Este isolamento da palavra leva ao uso mecânico das palavras bíblicas e, com isso, à perda do seu verdadeiro sentido. 7. Em relação a esse fato, Koch cita Bender, que diz: a mecânica é a verdadeira essência da magia e do diabolismo. Quando uma palavra é isolada e separada de Deus, não pode existir independentemente. Ela chega a ser invadida por conteúdos estranhos. Aquilo que foi separado e afastou-se de Deus certamente cairá, vítima de demônios. Então o uso mágico da palavra de Deus é feitiçaria e demonismo. A palavra de Deus, dada para a salvação do homem, transforma-se numa técnica mágica, pesando e prejudicando o homem. Nós nos opomos à ideia de que a palavra possui poder próprio e que o encantador a usa apenas como um instrumento mecânico. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo da fonte de sua inspiração, se ela vem de cima ou de baixo. Os discípulos de Cristo usam a palavra como autorizada por Deus, e o mágico usa a palavra como um instrumento endemoniado, para a magia. 8. As heresias caracterizam-se por usar apenas uma parte da Bíblia e não considerar a sua totalidade como a expressão de um Deus pessoal que se revelou ao homem através de uma palavra escrita. O espiritismo kardecista e a Umbanda também usam a Bíblia, quando lhes convém, reinterpretando-a à sua moda. Para o espírita, a Bíblia é um dos melhores livros religiosos, mas não é a revelação de Deus, nem é a palavra de Deus. Muitas vezes, indagados sobre a leitura bíblica, os espíritas respondem: por que ir à Bíblia, quando você pode ir diretamente aos espíritos e receber instrução pessoal de pessoas tais como Moisés, Abraão, Josué, Isaías, Davi, Pedro, Tiago, João e Paulo, e até do Mestre Jesus Cristo? A hermenêutica kardecista da Bíblia é bem diferente da cristã. Temos de levar em consideração o que eles entendem como Bíblia. Eles interpretam o Espírito Santo como espírito superior ou iluminado, os demônios como espíritos inferiores ou ignorantes, o novo nascimento como reencarnação. Vejamos um exemplo típico da interpretação kardecista de um texto do evangelista João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ju 14.16, 18. J. Alves Oliveira apresenta a seguinte interpretação: Jesus promete outro Consolador, que virá em qualquer época. Adiante ele afirma: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Refere-se o Senhor ao Espírito Santo? Médiuns, como eram, já conheciam a influência benéfica do Espírito Santo, que se traduz como Espírito Superior, Espírito Adiantado. Ele habita convosco, isto é, já é familiar à vossa presença, ao vosso convívio. E estará em vós. Reencarnareis na época prevista e dentro das leis de Deus, para a divulgação, para marcar a sua chegada e sua permanência entre o povo.
Foi o que aconteceu em 1848, com as manifestações ostensivas das irmãs Fox, nos Estados Unidos. 9. Naturalmente, aqui o autor tirou o texto do seu contexto, despersonalizou o Espírito Santo e está fazendo uma interpretação distorcida, inserindo os princípios espíritas nas palavras de Jesus, procurando afirmar o que Jesus nunca pretendeu dizer. Jesus não está apresentando o Espírito adiantado, mas, sim, o seu vigário, o Espírito Santo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois vem o juízo, HB 9.27, e para isso ele, Jesus, se manifestou. Ele nunca aceitou a reencarnação, que é a maior invenção demoníaca. Se a reencarnação fosse verdade, ela invalidaria a vida de Jesus e sua obra na cruz. Quanto às irmãs Fox, oficializadas como precursoras do espiritismo moderno, há um fato histórico verificável que deve ser levado em consideração, pelos que amam a verdade. Elas confessaram que tudo que elas fizeram não passava de truques e fraudes. A retratação de Margarida Fox foi publicada no jornal New York Herald de 24 de setembro de 1888. Ela diz que os estalidos da sua casa, que deram origem ao espiritismo moderno, eram produzidos pelos seus artelhos. Naturalmente essa mentira e sua imitação por milhares foi habilmente aproveitada pelos espíritos para comunicarem-se com o mundo dos vivos. O fato mais assustador nisso tudo é que ainda os umbandistas as chamam de precursoras do espiritismo moderno. Uma das passagens que os kardecistas e umbandistas interpretam como sendo reencarnacionista, é a conversa mantida entre Jesus e Nicodemos, Ju 3.3. Para eles, a expressão nascer de novo interpreta-se como reencarnar-se. Assim diz J. Alves de Oliveira, chamamos a atenção dos umbandistas estudiosos para esta passagem. Se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que corresponde ao processo evolutivo neste e noutros mundos. Como veremos adiante, a reencarnação é uma necessidade para o espírito, a alma humana, progredir. Sem a reencarnação sucessiva, o espírito não progride. Entendemos que somente os espíritos evoluídos poderão alcançar esse reino de que nos fala o mestre. 10. Diante de uma interpretação como essa, a nossa reação é de espanto e pasmo, pela capacidade de engano ou ilusão que possa haver no mundo dos espíritos. De fato, Kardec e seus companheiros não entenderam a mensagem de Jesus de que era necessário nascer espiritualmente, ou seja, Nicodemos teria ainda de entrar espiritualmente numa dimensão de comunhão com Deus. A sua mente natural não entenderia as leis que funcionam no mundo regido por Cristo. Somente quando o seu espírito, até então morto na dimensão espiritual, fosse despertado e nascesse para uma dimensão de comunhão com Deus é que ele poderia herdar a vida eterna. A graça de Deus é tão completa, perfeita e fácil, que para muitos se torna difícil. A ideia de se purgar, aperfeiçoar-se, porque algo está muito errado no ser humano, está eternamente presente nele. A boa nova é que Cristo se fez a purgação por nós. Toda a trajetória da purgação e da purificação foi feita pelo Cordeiro de Deus. Ele é chamado de Cordeiro de Deus exatamente porque se tornou sacrifício pelos nossos pecados, em nosso lugar. Outro texto comumente usado por kardecistas e umbandistas é o texto que contém a história de João Batista. Ele é considerado a reencarnação do profeta Elias do Antigo Testamento. Novamente, os kardecistas e umbandistas ferem a lei da hermenêutica bíblica para tirar suas próprias conclusões. Aliás, o autor dessa interpretação é o próprio Kardec, no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Contra essa ideia podemos apresentar o seguinte argumento: se João Batista fosse a reencarnação de Elias, aquele que teria aparecido no Monte da Transfiguração, junto com Moisés, deveria ser João Batista, e não Elias. Pois, de acordo com a doutrina espírita, seria a última pessoa encarnada a aparecer. Quando os judeus perguntaram a João Batista se ele era Elias ressuscitado, ele respondeu: não sou. Ju 1.21. Vejamos outro exemplo típico, em que os espíritas interpretam uma passagem, na obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Como poderá ser interpretada a passagem? Em verdade vos digo que não apareceu, entre os nascidos de mulher, outro maior que João. Adiante temos outra afirmativa que nos faz, igualmente, pensar, quando o mestre diz que o Filho do Homem veio comendo e bebendo, referindo-se a si mesmo. Na primeira passagem, os filhos de mulher são os que ainda estão sujeitos à reencarnação kármica, obrigados a renascer através da mulher, sejam eles involuídos ou evoluídos. Neste caso, declara Jesus que, dentre todos os que estão ainda sujeitos à reencarnação, o Batista é o maior de todos. No segundo caso, o Filho do Homem são os que não estão ainda sujeitos à reencarnação, só reencarnando quando querem para determinada missão, são assim chamados como significando aqueles que já superaram o estágio luminal, sendo o resultado o filho da evolução humana. Na realidade, Jesus era um dos filhos do homem, como também outros avatares que vieram à Terra espontaneamente para ajudar a humanidade, tais como Krishna, Buda, etc. 11. O Espiritismo, como qualquer outra heresia cristã, aparenta aceitar a Bíblia como autoridade e faz uso indiscriminado dela, ferindo as regras de hermenêutica cristã. Para os seguidores de Cristo, mas que são despreparados e têm um conhecimento superficial das Escrituras, isso constitui um problema muito grande. Observemos, porém,
como a palavra de Deus é por eles distorcida. Os evangelhos aceitos por eles não são os evangelhos de Jesus Cristo, mas são segundo a interpretação de Kardec. O kardecismo não é uma exceção. Ele apresenta as mesmas características das heresias cristãs, colocando seu profeta acima da palavra de Deus, acima da autoridade da Bíblia. Assim, chegamos a verificar coisas absurdas como essa do Espírito Santo ser considerado o espírito adiantado e evoluído. Lembremos-nos de alguns princípios da hermenêutica. Para se interpretar corretamente a palavra de Deus, as Escrituras, é necessário que sejamos iluminados pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores originais. Sua interpretação tem de acontecer à luz de uma compreensão global da revelação de Deus, de acordo com os ensinos básicos do cristianismo, à luz de todo o conselho de Deus. Sem conhecer o seu autor, seria impossível entender e interpretar a palavra. Exige-se então um relacionamento pessoal e correto com o autor, numa comunhão íntima com o Pai, através do Filho, sob a inspiração do Espírito Santo. A interpretação também tem de acontecer numa relação harmoniosa com uma parte do corpo de Cristo. Se não observarmos esses princípios, estaremos separando a palavra de Deus do seu autor, e caindo no erro dos encantadores e feiticeiros, que usam a Bíblia como um livro mágico, para produzir doutrinas de demônios, sinais e maravilhas realizados pelos espíritos. A Bíblia é um livro que retrata a realidade, sem idealizá-la. Ela não apenas relata os sinais e maravilhas realizados em nome do Deus Yahvé, mas ela é fiel relatora dos milagres realizados por mágicos, encantadores e deuses estranhos. Aceitando o fato de que esses deuses estranhos, em última instância, são demônios, a conclusão a que se chega é óbvia. Milagres têm duas fontes ou origens, a divina e a demoníaca. Lúcifer tornou-se Satanás desejando ser como Deus, o Altíssimo, Is 14.14. Aparentemente ele não desistiu ainda da ideia, e ganhou o título de Deus deste século, 2 Q 4.4. Deus é soberano e rei do universo, e como o seu oponente Satanás quis usurpar o seu lugar, este conseguiu o reino do inferno e o grupo de súditos que o seguiu. Deus lhe dera o nome Lúcifer, o portador de luz, mas ele não conseguiu conservá-lo e tornou-se o senhor do mundo das trevas. Deus criou o universo a partir do nada. Satanás nunca foi criador e não consegue criar nada, mas é deturpador da criação, de acordo com a sua própria natureza. Assim, o amor genuíno transforma-se em amor interesseiro e comercializado. O amor ao trabalho transforma-se em obsessão pelo trabalho. O amor por perfeição transforma-se em perfeccionismo. Deus ama e dá liberdade aos homens para amá-lo e servi-lo para poder usufruir a sua companhia eternamente. Mas Satanás ilude e engana, afirma o seu falso amor e transforma o ser humano em escravo para a eternidade. Uma das áreas onde o ser humano é facilmente confundido e iludido é a área dos sinais e maravilhas, pelo seu caráter sensacionalista e espetacular. O sensacionalismo é um instrumento facilmente manipulável para chamar a atenção da multidão. Satanás ama usar deste meio para chamar a atenção das suas vítimas. É próprio do caráter satânico chamar a atenção para se roubar a glória que pertence somente a Deus. E as massas são facilmente iludidas por esse tipo de propaganda. A multidão, quase sempre, está atrás dos sinais e maravilhas. Nosso Deus é o Senhor soberano, e o único que pode suspender as leis conhecidas como naturais, e colocar uma outra lei em operação, para intervir numa determinada situação humana. Por isso, o nosso Deus é Deus de milagres. Ele abre uma estrada seca no meio do mar para libertar o povo de Israel. Ex 14.15-25. Derruba o muro de Jericó com o som da trombeta. J 6. Faz o seu povo ganhar a guerra parando o sol e a lua. J 10.12-15. Faz perecer Moabe e Amon com louvores dos levitas. 2 Cr 20. Ressuscita aquele que está morto. Ju 11. Cura o enfermo. LC 14.16. Dá vista aos cegos. LC 18.35-43. Purifica os leprosos. LC 17.11-19. Expele demônios. MT 17.14-21. Multiplica pães para a multidão. MT 14.13-21. O Senhor é o Senhor dos milagres. E como Satanás é imitador de Deus, ele procura fazer o mesmo. As imitações são contrafações demoníacas. Deus realiza milagres e Satanás também. Como poderíamos saber a diferença para evitar a confusão? O que se tem verificado nos casos de milagres do Antigo e do Novo Testamento é que a contrafação não resiste ao desafio do verdadeiro. A vara de Moisés transformou-se numa serpente, e os magos o imitaram, mas a serpente de Moisés devorou as serpentes dos magos. Isso é um exemplo típico do confronto do verdadeiro com o falso. As pragas do Egito foram imitadas, mas, finalmente, chegou o tempo em que os magos tiveram de desistir. Da mesma forma, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva, ao quererem imitar o apóstolo Paulo, que expulsava demônios, foram confrontados pelo próprio espírito demoníaco. Conheço a Paulo e a Cristo a que ele prega, mas quem são vocês? Ati 19.15. Vi. A imitação não conseguiu resistir ao desafio do espírito maligno. Ainda que a moça de Filipos, pelo poder demoníaco, declarasse em alta voz a verdade, dizendo que Paulo e Silas eram seguidores do Deus Altíssimo, aquela voz foi silenciada por um comando de Paulo, em nome de Jesus Cristo. Simão, o mágico, trocou sua fidelidade e lealdade,
quando confrontado pelo poder do Espírito Santo, embora tenha sido poderoso no mundo dos espíritos, pois o poder em Jesus Cristo era maior, puro, santo e mais adequado para ele, pois foi para isso que ele havia sido criado, para ser cheio do Espírito Santo. Os habitantes de Éfeso voltaram ao Deus verdadeiro, abandonando sua devoção à magia, queimando seus livros e artefatos no montante de 50.000 denários, porque a magia não resistiu à presença do verdadeiro poder, o poder imbuído de amor, da pureza e da santidade de Jesus Cristo. Art 19.18-19. Para cada dom do Espírito Santo há uma capacidade correspondente no mundo das trevas. Vejamos, por exemplo, a cura, a clarividência e a adivinhação, as línguas estranhas, o exorcismo e a manipulação de pessoas, a cura de enfermidades. Quando se compara a cura oferecida por Jesus Cristo e a cura efetuada por Satanás, várias implicações podem ser verificadas. De acordo com o que Joana Michel Sendozi diz, compartilhando sua experiência como assistente da famosa médium mexicana Pachita, as curas efetuadas por ela não eram de grande duração. Elas poderiam durar, de alguns meses a 2 ou 3 anos, mas a verdade é que a doença sempre voltava. O padre Quevedo XIII desenvolveu, sob os auspícios do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, CLAP, um inquérito de sondagem com vistas a uma possível pesquisa de laboratório sobre a medicina mediúnica de Zé Arigó. Diz ele que enviou 3.000 questionários para pessoas que tinham feito algum dos seus cursos de parapsicologia, para conduzirem a pesquisa. O resultado da pesquisa foi, ponto mediano 1.117 famílias consultaram Zé Arigó, ponto mediano 281 casos não têm conhecimento dos resultados, ponto mediano 172 casos curados ou melhoraram 15, 5%, ponto mediano 620 casos sem nenhum efeito, 55, 5%, ponto mediano 44 casos prejudicados, 3, 9%. Quevedo apresenta o testemunho de um médico pesquisador do inquérito do CLAP, entrevistando muitas pessoas que consultaram Arigó. Ele não resolveu o problema da saúde de pelo menos 90% dos casos. A doença inicialmente pode parecer ceder e a cura acontecer, mas logo ela reaparece, com outra forma. No processo da cura existe, sim, uma transferência de uma enfermidade a outra, criando uma necessidade do paciente buscar sempre o médium e as entidades para receber passes e sempre estar às voltas com os despachos e trabalhos espirituais. Cria-se, desse modo, uma dependência total do espírito guia. O pior, disse alguém, é quando essa enfermidade deixa o físico e penetra no psíquico e no espírito da pessoa, escravizando-a para sempre. Então a cura que aparentemente acontece é ilusória, voltando a manifestar-se, especialmente quando a pessoa se liberta dos poderes daquele espírito que a curou. Este fato pode ser exemplificado com a história de uma jovem que, quando criança, havia sido benzida, ao procurar a cura de uma enfermidade da pele. Quando orou, em nome de Jesus Cristo para Deus quebrar o poder do benzimento, a enfermidade voltou. Como resultado, ela teve de recorrer a Deus, em nome de Jesus, para ser curada de verdade. O mesmo passou-se com um homem que apenas ao receber uma oração em nome de Jesus, a dor de um órgão que havia sido submetido a uma operação espiritual voltou. Clarividência ou profecia. O profeta era chamado, no Antigo Testamento, de vidente, como foi no caso de Samuel, pois ele via, através de olhos espirituais, o que aconteceria no futuro, ou para onde Deus estaria guiando o seu povo. Saul foi à procura do vidente para consultar onde encontrar o seu jumento, um SM 9.20. Os profetas julgavam Israel pelo poder da clarividência, outorgado pelo Espírito Santo. Ele trazia o recado e a orientação de Deus para o seu povo. Samuel, quando criança, recebeu um recado de Deus. Ele o guardou até a ser inquirido por Eli, e só depois entregou a mensagem, um SM 3.121. Para o caso do profeta de Deus, há uma escolha de entregar a mensagem, ou não. O profeta tem a liberdade de esperar e escolher o tempo conveniente para fazê-lo. Mas as clarividências e visões de inspiração diabólica compelem as pessoas, de forma compulsiva. Uma senhora recebeu o dom da clarividência desde que começou a frequentar um centro de Umbanda. Ela dizia que conseguia ver o futuro das pessoas e previa, geralmente, coisas ruins, como desastres, mortes e doenças. Ela sabia que o recado que passaria só traria tristeza e desgraça às pessoas envolvidas, e ela queria evitar entregá-las, mas era quase que arrastada para falar dos futuros acontecimentos. Havia uma compulsão, dentro de si, que a obrigava a falar. Se deixasse de falar, começava a sofrer uma angústia tremenda. Muitas vezes ela falava contrariando a sua vontade. O espírito de adivinhação a compelia a passar o recado daquilo que Satanás havia ordenado acontecer. Não era um conhecimento do futuro, pois só Deus sabe o futuro, mas, sim, era algo que o mundo das trevas estava planejando que acontecesse. Assim, algumas previsões aconteciam e outras não. Hoje, depois da libertação em Cristo, ela sabe que era um espírito que a controlava, e a fazia ver e falar somente a desgraça das pessoas. Esta é a característica de algumas adivinhações de inspiração demoníaca. A adulação é outro método de Satanás para levar cativa a sua presa. Os espíritos podem trazer profecias bastante sedutoras. Elas consistem em mensagem,
como se o cliente fosse a pessoa mais dotada, mais importante do mundo, alguém que tem uma missão extremamente fascinante. Isso aconteceu com uma jovem que conheci. Ela quase foi levada pelas palavras nobres, bonitas e aduladoras. Os espíritos tentaram conquistá-la e capturá-la, mas a tempo ela descobriu as artimanhas do diabo, que planejara sua destruição. Ela se livrou do engodo de Satanás ao encontrar, em Jesus Cristo, aquele que a havia chamado desde a eternidade e havia planejado uma vida de verdadeiro significado e realização. Como já vimos, este é o caso de muitos médiuns de renome, a profecia de um chamado irresistível, a volta constante do espírito, a conquista pelo cansaço e a capitulação final. Com alguns conhecimentos sobrenaturais, Satanás ilude os seres humanos, procurando convencê-los de que ele conhece o futuro, e ele tudo faz para subjugar os seus consultores pelo medo e pela intimidação. Ele não tem acesso a toda a verdade, nem à totalidade dos acontecimentos, pois simplesmente não é onisciente. Mas ele tem, sim, acesso ao conhecimento dos pecados dos filhos de Deus, e nisso ele tem lugar para atuar, como acusador dos crentes em Cristo. No entanto, a confissão e o arrependimento são os meios mais eficazes de se proteger da intrusão do diabo. Em última análise, ele está sujeito a Deus, e só consegue atuar debaixo da permissão de Deus. Línguas estranhas e variedade de línguas. O fenômeno da glossolalia, cuja realidade e validade ainda continua sendo debatida no meio de algumas denominações e igrejas, é um fenômeno que tem uma tripla fonte, a divina e genuína, 1Q 14.4, a imitativa e psicológica, e a demoníaca. O mesmo fenômeno acontece nos círculos espíritas e terreiros de Umbanda, bem como em quase todas as religiões da antiguidade e cultos de hoje. Mas o dom de línguas do Espírito Santo é bastante diferente do que se costuma verificar com as experiências chamadas estáticas, ou seja, estado de transe controlado por fortíssima emoção. Diz Charles Hummel, como algumas religiões pagãs apresentam o fenômeno da glossolalia envolvendo frenesi e transe, assume-se frequentemente que a experiência cristã seja semelhante. Mas essas religiões também têm suas orações normais, meditação e sacrifício, e o significado dessas práticas está longe de ser determinativo para a expressão cristã. Os coríntios não eram possuídos por um espírito maligno, mas, sim, guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse que eles podiam controlar o falar em línguas. 14. Joseph Smith, o fundador do mormonismo, tinha uma técnica muito peculiar para que seus seguidores começassem a falar em língua estranha. Fique de pé, fale ou produza alguns sons. Continue a produzir sons, o Senhor fará deles uma linguagem. Este era o seu método. Além das línguas chamadas estranhas, cujo significado é desconhecido, o Espírito Santo capacita os seus servos a falar em línguas conhecidas. Foi o que aconteceu também em Atos 2, no dia de Pentecostes, e o fenômeno de falar em línguas existentes pelo poder do Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus, ainda se repete em muitos lugares, nos dias de hoje. Isso mesmo acontece, contudo, com pessoas sob o domínio de espíritos de demônios, sendo mais um caso de contrafação. Muitos são os exemplos de pessoas endemoniadas falarem línguas que não falariam no seu estado normal. Muitos autores estudiosos de demonologia têm colocado como característica de endemoniamento a capacidade de falar em línguas contemporâneas, mas desconhecidas da pessoa. Kurt Koch e outros dão abundantes exemplos desse fenômeno. Disse que o livro Rituale Romanum, livro de liturgia católica romana, cita como um dos sintomas do endemoniado conhecimento de uma língua previamente desconhecida. Dorleen Irvine diz que não teve nenhuma barreira de línguas enquanto viajava pelo mundo inteiro, como a rainha da magia negra. Quando se converteu, tiveram de expulsar 16 demônios, levando 7 meses num ministério intenso de libertação. Exorcismo. Muitos encaminham os endemoniados a sessões da Umbanda ou ao espiritismo, onde os pais e as mães de santos sabem como lidar com os espíritos que invadiram essas pessoas sem pedir licença. Os pais de santo aprendem a contornar tais situações, dando diagnósticos tais como a necessidade de a pessoa desenvolver a sua mediunidade, pois trata-se de um chamado do alto, ou a necessidade de se fazer um trabalho, pois é um espírito que se encostou. Outras vezes a presença desses espíritos na pessoa é considerada como um caso em que espíritos ignorantes e atrasados tenham vindo atrapalhar as reuniões, os quais devem ser amansados e tratados de maneira especial. O que eles fazem não é a expulsão dos demônios, mas, sim, uma manipulação, transferência ou domesticação dos espíritos. John Richards 15 cita o caso de como uma médium expulsou um demônio através de um sinal das mãos sobre a fronte da pessoa endemoniada. A médium, por sua vez, estava possessa por um espírito guia. Isso é manipulação dos espíritos. John Neville 16 também conta como os chineses tentavam expulsar os demônios através da leitura de livros sacros e cantorias, e contrasta a experiência com a leitura da palavra de Deus, ao que o demônio reagiu violentamente e não encontrou outra alternativa a não ser abandonar o corpo da mulher onde havia se alojado. O assim chamado exorcismo é uma prática universal, ao lado do fenômeno chamado de incorporação ou possessão, tanto nas altas como nas baixas civilizações. Os xamãs, feiticeiros e médiums aprenderam ao longo da história a manipular os espíritos invasores. Eles tentam negociar com os espíritos, oferecendo sacrifícios, comida, rituais,
cantos e músicas, incenso de ervas, danças, fogo, flagelação ou provocação de dores no corpo, pancadarias, perguntas e encantamentos, oferenda de comida, no final, até com ameaças e troca de insultos. Mas, na realidade, o que fazem é negociar com os espíritos e amansá-los, para poderem conviver com eles de alguma forma. No tempo de Jesus também faziam exorcismo de vários modos, tanto que, quando ele começou a expulsar demônios, foi acusado de fazê-lo em nome de Belzebu, MT 12.24. Mas só Jesus Cristo e seus seguidores podem libertar os endemoniados e os oprimidos dos demônios. Nós, cristãos, cremos nas manifestações do Espírito Santo, tais como descritas em 1 Coríntios 12.8-10, palavra de conhecimento, de sabedoria, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Como imitador, Satanás tem suas contrafações aos verdadeiros dons. Para cada manifestação do Espírito Santo há uma contrafação diabólica. Então não nos iludamos, se alguém trouxer um recado muito semelhante à profecia cristã, ou, nos círculos não cristãos, trouxer alguma palavra ou observação semelhante à palavra de sabedoria ou de conhecimento. E em nossos círculos, em nossas igrejas, todas as manifestações precisam ser testadas e escrutinadas com a palavra de Deus. O sedutor e enganador do povo de Deus nunca se apresentaria com a sua verdadeira natureza e aparência. É próprio da sua natureza tomar outras formas, e uma delas é vestir-se de luz e aparecer como anjo da luz, lembrando muito bem o seu nome, Lúcifer. Satanás e seus anjos, para seduzir o povo, fazem uso das coisas mais preciosas e caras para ele. Por isso, no contexto brasileiro, a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia, e as manifestações do Espírito Santo não são negadas. Elas são apresentadas como verdadeiras e originais, para manter a aparência, mas muito diferentes em sua natureza, para enganar, se possível, os filhos de Deus. A mentira é uma verdade um pouco modificada. À primeira vista, ela nunca parecerá ter uma natureza oposta, mas o final do produto é algo completamente diferente do seu original. E assim acontece no mundo das trevas, que apresenta a contrafação da pessoa de Jesus, da própria palavra de Deus e dos milagres realizados pelos dons do Espírito Santo. Por isso é que a Igreja de Jesus Cristo terá de crescer no conhecimento do genuíno, para poder discernir o falso do verdadeiro. Esse é um momento em que, mais do que nunca, a Igreja de Cristo deve desenvolver o seu discernimento. Como fazer diferença entre a imitação humana, que tem como objetivo receber a aprovação de seres humanos, os casos de origem diabólica, e o que é genuinamente de Deus. É urgente que desenvolvamos o discernimento, para diferenciar o falso do verdadeiro, a mentira de Satanás e a imitação do genuíno. Final do capítulo 6 de 10. Deuses da Umbanda, Neo Zitioca.